Olá, signo de Libra. Sejam todos muito bem-vindos à sua leitura. Para você que não me conhece, meu nome é Sara, sou psicoterapeuta e hoje eu estou aqui mais uma vez trazendo para você a sua leitura semanal. E eu espero que através dessa leitura eu possa contribuir positivamente com a sua vida, porque essa é a intenção, tá bom? Vamos aqui iniciar a sua leitura com as orientações dos arcanjos. Orientações dos arcanjos para o signo de Libra. Opa! Orientação dos arcanjos para o signo de Libra, por favor, espiritualidade. E vocês vieram com o arcanjo Raziel, tá? O arcanjo Raziel veio orientar vocês com a seguinte orientação: compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos e ajudando você a entender as verdades espiritual. O arcanjo está falando com vocês sobre conhecimento, discernimento através dos assuntos espiritual. Então, provavelmente seria um ótimo momento aí para vocês se empenharem nesse assunto, tá? Estudar mais sobre espiritualidade, procurar entender a sua própria vida, ou pelo menos as áreas, né, da sua vida, no campo espiritual também. Então, é um momento muito excelente para buscar esse conhecimento profundo e divino, né? Que é o mundo espiritual, como ele funciona a partir do meu mundo físico, né? Então é um excelente momento para que vocês estudem e busquem conhecimento nessa área. E vocês me vieram com, uau, gente, vocês vão colher aí alguma coisa aí? Tem colheita. Aqui eu vejo no 9 de ouros vocês colhendo algo. Para algumas pessoas pode ser até que vocês vão investir pode ser na aparência, pode ser em roupas, tá? E etc. Agora nós temos sempre duas versões dessa carta, junto com o eremita aqui. Momento agora para algumas pessoas aqui realmente vão passar por colheita, mas precisa ter sabedoria, tá? Tenha muita sabedoria, principalmente com gastos excessivos, desnecessários. Aqui com o eremita, pode ter pessoas, não vou falar desperdiçando, mas gastando muito dinheiro vindo de colheita de vocês aí com algo que não seria assim tão necessário agora. Então pode ser que vocês estão gastando além da conta aí, tá? Gastando as suas colheitas além da conta. E aqui vocês têm o 9 de paus. No 9 de paus, vocês podem estar se privando da própria sabedoria em relação a administrar o dinheiro, tá? Vocês podem estar se privando da sabedoria em relação à administração do dinheiro. Eu vejo pessoas aqui nessa leitura que é como se o dinheiro entrasse e vocês já têm o plano com ele, eu vou comprar aquela marca para mim usar, ou eu já vou investir, o cabelo tá bom, vocês querem mexer nele de novo, o corpo tá bom, mas o dinheiro chegou, eu já quero fazer isso de novo. Então, tomem cuidado para que vocês não estejam usando o dinheiro como fuga, tá? Então é melhor investigar aí essa resistência que vocês têm em relação à sabedoria com o dinheiro, tá? Essa parte é muito importante porque o universo ele vai te liberando conforme você passa para ele esse poder de confiança e a administração com o poder do dinheiro. Então, o poder do dinheiro é muito importante aí usar ele com sabedoria, tá? Aqui temos o 7 de ouros. Para algumas pessoas aí que estão gastando além da conta, pode vir aí um momento aí de arrependimento e sentir descompensado
mas na verdade foi você que administrou a colheita de forma errada. Tem gente que está gastando mais do que ganha em benefício próprio. Então, aqui, o eremita pede para que vocês olhem isso, cuidem dessa parte aí, com um pouco de mais carinho e entenda isso no mundo espiritual, tá? Busque conhecimento sobre esse comportamento. Esse comportamento, com o eremita aqui, a gente consegue ver claramente aqui na sua leitura que tem um significado lá no espiritual, ou no emocional, no mínimo, tá? Então, o que que acontece? De repente, você não tá, você pode estar tendo uma certa, vivendo uma certa falta emocional, né? E descontando isso nos seus gastos, achando que vai saciar-se com seus prazeres. Porém, o que que a gente vê aqui? A gente vê que é um comportamento bastante ilusório, porque por hora eu consigo me sentir satisfeita porque eu consegui obter aquilo que eu queria. Só que depois que eu tenho aquilo que eu quero, eu percebo que o vazio continua ali, então quando outro dinheiro, outra colheita chegar, eu vou acabar me comportando da mesma forma. Isso acaba criando uma certa compulsividade na intenção de se, não exatamente se satisfazer, mas de se sentir ali, como é que eu falo? De sentir essa área resolvida. E é por isso que o arcanjo Raziel trouxe essa orientação para vocês aqui, tá? Então, é bom que vocês observem esses comportamentos no espiritual, interprete e trata de resolver. Aqui tem um posicionamento que é um pouco desconfortável, mas ele vai valer muito a pena quando você fizer estar nesse posicionamento com a intenção de mudar isso em você, porque com certeza ele vai atingir áreas aí na sua vida, principalmente a sua área das colheitas, seu campo das colheitas, vai atingir isso beneficamente, positivamente. Então aqui a sua leitura pede para que vocês prestem bem atenção, principalmente, gente, na intenção de gastar, a intenção do prazer que eu estou buscando. Qual é o prazer que eu estou buscando quando eu vou gastar o meu dinheiro? É o prazer de obter aquilo que eu preciso ou eu estou tentando preencher alguma coisa através daquilo, né? Se eu tentar preencher alguma coisa em mim através de algo que eu tenho a troca fácil, que é dar o dinheiro e ter de volta, vai ser também um comportamento ilusório, porque essas coisas têm que resolver lá no espiritual, tá? E aqui está pedindo para que vocês façam uma mudança aí radical em relação a esse comportamento, mesmo que tenha que se sacrificar um pouco. Então não tenha tanta pressa para gastar o dinheiro quando ele entra. Tenta manter um tempo olhando o seu dinheiro na conta, olhando o seu dinheiro rendendo, tenta segurar isso um pouco aí, para você conseguir perceber, ou pelo menos descobrir qual é a causa espiritual, né, que está tendo com você relacionado a esses gastos ou a compulsividade, tá? 8 de ouros aqui, ó, tá falando claramente aqui, 8 de copas, desculpa. 8 de copas está falando claramente. Vocês precisam investigar as emoções de vocês e ressignificar isso lá, tá? Então, tem gente aqui que está tendo comportamentos, né, igual a gente falou desse lado financeiro, e esse comportamento, ele está vindo do emocional. Pode ser que vocês não estão conseguindo encarar uma questão no emocional de vocês e precisa resolver isso. Por exemplo, se lá no emocional eu tiver algum tipo de escassez, pode ser emocional, pode ser uma escassez na área amorosa, pode ser uma escassez familiar, pode ser escassez de qualquer coisa que esteja lá no seu emocional e você possa estar não dando muita bola para isso. Isso acaba refletindo nos seus comportamentos aqui, seus comportamentos físicos. E aí isso acaba te complicando e talvez manifestando até mais problemas, porque a compulsividade
pelo gasto, ele não é diferente, gente, de nenhum outro tipo de vício, tá? E ele vai ser prejudicial para você em algum tempo, querendo ou não. Então, eu conheço muitas pessoas que gastam muito dinheiro e na hora que elas estão realmente precisando do dinheiro, a primeira coisa que elas conseguem fazer é aquela conta, né? Básica. Poxa, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro com o desnecessário aqui, eu teria todo esse dinheiro aqui. Então, quer dizer, ela trouxe uma escassez desnecessária, né? E aqui você tem o 10 de paus. O 10 de paus, ele fala de finalizações e ele fala também de como se vocês precisassem fazer práticas espiritual para que vocês consigam se livrar dessa compulsividade, que a gente já sabe que está lá no emocional e refletindo nas ações de vocês, tá? Então tem que trabalhar isso aí lá. O que mais? E aqui vocês têm o As de Pentáculos. O As de Pentáculos, gente, ele fala de algo muito maior, ele fala de valores maior que podem surpreender vocês. Então, por exemplo, vocês poderiam se surpreender com a capacidade de gastar ou de investir, por exemplo, muito bem, com uma quantia muito maior e surpreendendo e aceitando a vida surpreender vocês, mas não buscando satisfação através da compulsividade, entende? Então, fala aqui sobre eu ter a sabedoria com o dinheiro, com a administração do que eu tenho, para que seja me confiado algo maior, para que eu seja surpreendida por valores maior. E eu vejo que a espiritualidade aqui está querendo, na verdade, esse era o projeto para a vida de vocês há muito tempo, fazer com que vocês pudessem administrar valores muito maior. Mas aí vocês têm que descobrir essas questões aí, tá? No campo espiritual. Aqui a gente vê que tem um triunfo e tem aqui esse as de espadas, ele tá com com as de ouros e tá também com 6 de espadas, né? Então eu acho que vocês estão precisando de clareza. Vocês estão precisando de buscar essa clareza. E para vir essa clareza, precisa acontecer uma mudança onde vocês estão resistindo, resolver aí, para que vocês tenham uma visão clara sobre valores maiores, tá? Então, vocês precisam ter uma visão clara. Tem pessoas que pensam, gente, que para eu ter mais dinheiro é só o fato de gastar. Não, o dinheiro ele gosta de propósito, né? O dinheiro gosta de propósito, o dinheiro gosta de direção, né? E principalmente quando a gente está fazendo atraindo o dinheiro de forma consciente, né? Então as pessoas que estão inconscientes, elas só vai entrar dinheiro na vida delas e elas vai entrar o dinheiro e ela vai gastar, né? É ponto, só isso. O dinheiro entra, o dinheiro sai, ponto. Agora, para os conscientes, eles vão estar, eles estão com consciência de direcionar, de investir, de criar projetos que envolvam o coletivo. Então, ele vai precisar dessa consciência, né? Administrativa e com bastante direção espiritual para ele poder lidar com o próprio poder do dinheiro aqui, tá? E aqui a gente vê aqui que o sucesso de vocês relacionado ao mais, ele está exatamente em vocês ressignificarem lá no emocional de vocês algumas áreas que vocês, aí é só com você, tá? Algumas áreas que você consegue perceber e admitir que elas estão desequilibradas. Então, precisa buscar esse equilíbrio. Por exemplo, se eu sofro de uma carência emocional, ela me responde, ela tem um sinônimo de escassez. Então, não adianta eu sentir escassez emocional e achar que isso não vai refletir na minha vida financeira, porque vai, né? A abundância, ela precisa estar num todo. Então, se lá no emocional eu estou vivendo uma abundância plena, eu estou me sentindo plena em todas as áreas. Não tem como eu não
administrar poderes maiores aqui fora. Não tem como, gente. Não tem como. Então, o segredo é, dá para resolver tudo de uma vez? Mesmo que não dê, comece resolvendo todas as questões lá no seu emocional, compreendendo principalmente todas as suas ações no espiritual. Tem que buscar essa compreensão, tá? E aqui vocês têm a Rainha de Paus com a estrela. Gente, Rainha de Paus com a estrela fala do sucesso, ela fala da paixão, mas ela fala também da persistência sobre o que ela quer. Rainha de Paus, ela tem foco sobre o que ela quer, e sempre aquilo, quando ela foca, aqui é lógico que a gente está falando da energia, né? Ela foca, mas ela já foca com paixão e discernimento lá no emocional para realmente poder atrair aquilo, né? E vocês com essa Rainha de Paus aqui, a gente vê que é uma viradinha de chave, eu sempre costumo falar isso, lá no emocional, que aí eu começo realmente a poder administrar valores maiores. Mas esses valores maiores, que poderão me surpreender, eu tenho que ter propósito. Ele não vai poder ser simplesmente só para eu investir na casa, investir em roupas, sapatos. Eu estou sempre investindo em coisas supérfluas, por exemplo. Eu tenho o hábito de investir em coisas supérfluas que vai acabar muito rápido. Então, quanto mais eu tenho esse hábito com o dinheiro, menos ele vai querer ser em grande quantidade para você. Porque o dinheiro ele quer fluir, ele quer crescer, ele quer multiplicar, ele quer é, gerar o mundo, né, de forma fluente, passando por mãos que consiga prosperar, multiplicá-lo e direcioná-lo, né? Então, é essa consciência que você precisa trazer para você agora. Então, você precisa trazer essa consciência de administrador das suas colheitas, do seu dinheiro, porque quanto melhor administrador vocês forem, maior quantia é confiado a vocês, tá? Isso é sempre, e não tenha dúvida sobre isso. E aí, o que acontece aqui? Um lado de vocês tem aquele fogo para o sucesso, para realmente atrair, vocês têm esse fogo da Rainha de Paus para realmente para atrair o que vocês querem. Mas, no final das contas, vocês estão sempre assim no cotidiano, né? Muitos de vocês aqui na leitura, no cotidiano, estão sempre preocupados, tá? Estão sempre preocupados e sempre está envolvendo o que vocês querem. Então, observe, talvez não seria legal se eu observar até mesmo os desejos ou as minhas vontades que mais ficam me atraindo, né, para eu desejar, e de repente eu mudar a consciência para também mudar os meus desejos. Por quê? Se eu tenho desejos de gastar compulsivamente comigo, e eu não mudar essa consciência, você vai continuar tendo dinheiro para viver da mesma forma, entende? Tendo o que você quer, investindo em tudo que você quer, mas ao mesmo tempo não podendo fazer coisas maiores. Por quê? Porque sua consciência está exatamente ali, né? Naquele campo menor. E não é o campo de abundade, de prosperar, de investir. Então, é mudar a consciência. E aqui no Dois de Paus, é uma decisão que vocês precisam tomar sobre a vida de vocês e defender essa escolha ou essa decisão. Gente, é uma leitura basicamente sobre apenas vida financeira aqui, tá? E outra coisa, precisa tomar uma decisão em relação a conflitos e, ao mesmo tempo, a projetos que envolvam os outros. A gente falou disso. Vocês precisam tomar uma decisão que envolva coletivo, que envolva projetos que afete os projetos dos outros também. Então, quando eu tenho essa questão de ter essa compulsividade, de gastar só comigo, quando eu gasto só comigo, quando eu preocupo só apenas com o bem-estar ou aquilo que nem está me saciando, né, gente? Porque a compulsividade vai te fazer comprar o que não precisa. A compulsividade dos gastos vai fazer você ter
o que você vai simplesmente encostar num canto e talvez vai até dar para os outros, né? E já quando eu tenho essa consciência do coletivo, essa consciência de criar projetos onde eles também possam alcançar a realização do projeto alheio, eu estou automaticamente criando projetos de prosperidade, de abundância e de multiplicação. E com essa consciência, eu começo a, quando penso em mim, poder também, ao mesmo tempo, trazer essa consciência dos maiores investimentos para mim mesmo e também aquela consciência de entender o que realmente é a minha satisfação ali financeira, porque é um ponto muito importante eu entender. A gente vê o mundo aí e eu vejo muitas pessoas falando sobre a escassez, vou falar no termo mundial, e, na verdade, não há essa escassez, há escolhas, né? E tem pessoas que, quando a gente vai falar de vida financeira para ela nem consegue responder o que é uma estabilidade financeira para ela. Então, por exemplo, se a sua estabilidade financeira for ter sua casa, sua comida, sua roupa e tudo que entrar, você só comprar o que você quiser ali, então você tá em instabilidade, você já deveria estar totalmente envolvido com a gratidão aí, tá? Porque você alcançou o que você queria, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Ainda que a pessoa tenha a casa, tenha a comida, tenha a roupa, tenha o sapato, ela tem tudo, ela quer ter mais alguma coisa. E quando ela não quer ter mais alguma coisa, ela começa a projetar, ela começa a projetar investimentos que envolvem o coletivo. Então, isso é uma mente próspera que não está buscando só para ela. Está tudo bem se eu estou bem, mas eu sei que o dinheiro vai continuar entrando, então eu preciso de projeto, eu preciso de ter direção para essa grana, eu preciso de ter direção para a minha abundância, e assim vai, é assim por diante, tá? Gente, eu vou tentar ler para vocês, deixei o óculos muito longe, vou tentar ler para vocês o complemento aqui. Quando tiver dois caminhos a seguir, lembre-se o provérbio, lembre-se do provérbio. Quem sabe será uma ansiedade ou uma nova união. Pense bem e siga para o lado para o qual te chama a razão. Falando sobre decisões. Então, sempre assim, procurar fazer escolhas dentro dessa sabedoria, seja essa escolha em qual área que for, mas sempre que for fazer escolha, faça com sabedoria. Faça pensando em você, faça pensando também, de preferência, até no coletivo. Quando eu estou saciada, isso significa que eu estou transbordando, chegou o momento do coletivo entrar na minha abundância, né? Então, sempre tome decisões nessa base de sabedoria, tá bom? Nesse nível de sabedoria. Gente, eu espero que essa leitura tenha ajudado vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!